Olá, amigas e amigos do Redação em Gotas. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esta microaula de número 14 deste nosso canal sobre português e redação. Gente, na última microaula, o vídeo de número 13, nós tratamos da redação na FUVEST, né, que é considerado o principal vestibular do país, sem considerar o Enem um vestibular, né, propriamente dito, aí já é uma outra questão. Mas enfim, a FUVEST, que é o vestibular para a Universidade de São Paulo, além da Santa Casa, apresenta na sua prova de redação algumas características próprias. E nós falamos sobre isso no vídeo passado. E esse vídeo de número 13, o vídeo passado, foi publicado o quê? 3 dias antes da segunda fase deste ano, 2017. 3 dias antes da prova de redação, que foi no dia 8 de janeiro. E o que aconteceu? Aconteceu que muito do que nós dissemos naquele vídeo semana passada se confirmou neste ano na prova de redação da FUVEST. Exemplos. Quais itens se confirmaram? Primeiro, a FUVEST não manteve o mesmo padrão dos anos anteriores, no caso dos 2 últimos anos. Na verdade, ela retomou um padrão de 3 anos antes, de 2014. Ou seja, apresenta-se um texto até longo. No caso, foram 3 parágrafos de um único texto e não de vários, como o Enem, por exemplo, costuma sempre, quase sempre, apresentar 3, 4 textos na coletânea, os textos motivadores. Não, no caso da FUVEST deste ano, 2017, foi um texto só. E a partir daí se propõe o tema, o que se pede para que seja discutido, argumentado na redação de cada participante. Primeira característica foi essa. A segunda foi também um tema mais filosófico, mais conceitual, diferentemente do que ocorre no Enem, que quase sempre, ou nos últimos anos tem sido sempre, são temas mais sociais. Não que não tenha algo a ver, no caso da FUVEST, com o social, mas é num segundo plano. O que a FUVEST normalmente propõe, num primeiro momento, numa primeira análise, é muito mais filosófico que social. Aconteceu a mesma coisa. E até desta vez muito mais, porque teve um texto de um filósofo, de um dos grandes filósofos da história da humanidade, o alemão Immanuel Kant, que viveu no século XVIII, um filósofo muito admirado, também muito contestado, dependendo da linha do que se segue, nos que estudam, nos que participam das discussões de filosofia. Mas enfim, um dos filósofos, se colocar dos 10 mais importantes, é bem provável, quase certo, que o Kant vai estar entre esses 10 mais importantes da história. Então, segunda característica, esse texto essa proposta um tanto mais filosófica. Terceira característica, mais uma vez, isso também acontece muito no Enem, não foi um tema comentado previamente, Como eu já falei, a gente vê por aí na internet professores brilhantes que eu admiro muito, muito capazes, sem dúvida, de muita qualidade, mas que tem aquele cacoete, aquela mania de dizer quais vão ser os temas que vão aparecer no Enem ou na FUVEST, quais os mais prováveis. E o que acontece? Os formuladores não são bobos, os formuladores não são idiotas, não são tolos. Eles sabem que eles querem surpreender, eles sabem que as pessoas estão escoladas para certos temas, eles vão lá e colocam outro. E foi um tema que ninguém esperava, Qual era o tema, aliás? O homem saiu da sua menoridade. Menoridade é até um termo que não é muito usado, se usa muito maioridade. Mas menoridade é um termo raro, não se usa muito. Então, mais uma vez, um tema surpreendente. Por fim, não se pede uma proposta de ação social, que é comum no Enem, mas sim para que o participante exponha o seu ponto de vista. E se pede apenas isso, mas claro, tem que ser com muito fundamento, baseado em argumentos consistentes. Ok. Quais poderiam ser as saídas, quais poderiam ser os argumentos, quais os vieses, os caminhos que poderiam ser seguidos? Há várias possibilidades. Até eu li nos jornais no dia seguinte, durante a semana, na internet, que muitos professores de cursinhos ou especialistas, enfim, acharam o tema fácil. O que eu acho? Foi fácil para quem estava preparado.
Mas preparado em que sentido? Já com hábito de leitura, já há um bom tempo, não só de leitura, não basta ler muito, precisa refletir, né? Precisa até, se possível, debater e ir um pouco a fundo nas questões, não ficar só na superfície, naquela análise superficial, né? Não apenas no que a gente vê quando a gente lê um jornal, no que a gente lê das notícias, mas tem que ler também os articulistas, aqueles que pensam, né? Os filósofos, etc., aqueles que refletem sobre a sociedade, sobre os problemas em geral. Então quem está preparado nesse sentido pode ter sido fácil. Mas também tem uma outra questão. Quando o tema, quando a proposta é relativamente fácil, ainda que seja relativamente, o que acontece? Ela pode nivelar por baixo. E aí tem aquela questão do funil, né? Porque todo mundo pode fazer uma boa redação, boa, né? Falando boa, mas só vão entrar, só vão passar quem fizer muito boa, né? Uma redação muito boa e tiver um diferencial. Né? Quais poderiam ser os caminhos? Há vários. Poderia ser até na parte da educação, na parte da religião, da sociedade, da política, da economia. Isso estava aberto. Né? Vamos ler, aliás, vamos ler a proposta, vamos colocar aqui no vídeo também. Resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Né? É o que inicia, o título que inicia o texto do Kant. E aí vem 3 parágrafos. Né? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Vejam só que já começa com uma frase de impacto. Né? A menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Sapere aude, até tem asteriscos, né? É o Horácio, né? Orador, filósofo romano, ele usa essa expressão, significa ousa saber. Continuando o texto do Kant, ousa fazer uso de teu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois de a natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na menoridade. É por essas mesmas causas que com tanta facilidade outros homens se colocam como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, se tem um diretor espiritual que assume o lugar de minha consciência, um médico que por mim escolhe minha dieta, então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar, se é suficiente pagar. Outros se encarregarão em meu lugar dessas ocupações aborrecidas. A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram-na sob sua supervisão. Depois de terem primeiramente emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças em que os colocaram, seus tutores mostram-lhes, em seguida, o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar finalmente depois de algumas quedas. Basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de fazer novas tentativas. E aí tem esses 2 detalhezinhos aí, essas 2 explicações dos asteriscos, né? Agora o tema propriamente dito, ou o que se pede, né? Estes são os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o esclarecimento como a saída do homem de sua menoridade, o que este alcançaria ao tornar-se capaz de pensar de modo livre e autônomo, sem a tutela de um outro. Publicado em um periódico no ano de 1784, o texto dirigia-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas. Em perspectiva histórica, o esclarecimento, também chamado de iluminismo ou de ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias, de alcance internacional, que, firmando-se a partir do século XVIII, procurou estender o uso da razão, como guia e como crítica, a todos os campos da atividade humana.
passados mais de 2 séculos desde o início desse movimento, são muitas as interrogações quanto ao sentido e atualidade do esclarecimento. Com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima apresentado, e valendo-se tanto de outras informações que você julgue pertinentes, quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redige uma dissertação em prosa na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema "O homem saiu de sua menoridade?" É uma pergunta. E aí? Em primeiro lugar, é preciso responder essa pergunta. Sim ou não? Olha, se alguém disser que sim, eu acho muito complicado fazer uma boa redação, dizer que o homem saiu da sua menoridade. A gente vê tanta coisa. O próprio texto do Kant, que é de 2 séculos e meio praticamente atrás, né, já tem alguns exemplos muito comuns ainda hoje. Né? O exemplo do o diretor espiritual fala da religião, né, que assume o lugar de minha consciência. Ou então do livro que faz às vezes de meu entendimento. É também a questão da intelectualidade. Muita gente que se acha muito esclarecida, né? Que eu conheço tal autor ou tais autores, mas não sai daquele pensamento já incrustado naqueles autores ou num autor só. Né? E não sabe pensar por si próprio. No caso da religião também. Né? São coisas boas, religiões, a princípio. Né? Religiões... textos filosóficos, etc., das várias áreas, né? Mas se a gente ficar pegado, preso, ele usa também o exemplo da medicina, né? Claro, temos de confiar nos médicos, né? Pelo menos a princípio, quanto mais confiável, melhor o médico. Mas, por mais avançada que seja a medicina, não conhece tudo, ou mesmo o médico em si a medicina pode conhecer muito, mas o médico nem tanto. E há outros tantos exemplos em tantas áreas em que o ser humano, né, fica preso ao pensamento de outro, né, e não tem o pensamento próprio. Então muitos caminhos poderiam ser abordados nessa redação. Tá? Agora, esse tema para mim tem uma armadilha, porque fala do iluminismo, do esclarecimento. E muita gente pode fazer a redação falando um monte de coisa do iluminismo. Aquele exemplo daquele argumento histórico. Aí o que acontece? Fica enrolando, mas não responde ao que se pede. O homem saiu da sua menoridade? Pois é, o importante é atender ao que se pede, ao tema. No caso, a pergunta. Responder sim ou não, ou em termos, até pode ser porque não em termos, mas dizer por quê. Aí a partir daí traçar os argumentos. Como eu falei, pode ter várias linhas, a questão da educação, do intelecto, né? A academia também, da religião, da política, da economia, muitas coisas ligadas à sociedade, entre outros campos, da ciência. Né? Enfim, eu particularmente acho que o homem ainda está caminhando, mas ainda vai demorar um tantinho para sair dessa menoridade. Né? E você, o que acha? Você que fez a FUVEST. Né? E você que não fez, mas que curte o nosso canal, que gosta de refletir sobre esses assuntos. Né? O que acha? É um tema bastante interessante, como eu falei, filosófico. Né? E a FUVEST usou um texto só, como até tinha usado 3 anos atrás, né? Que é do ministro japonês, que falou algo sobre os idosos, né? Discriminação, etc. Abordamos isso no vídeo passado. Né? Mas não foi igual aos 2 últimos anos. A FUVEST então não gosta de manter o padrão seguido, né, ano a ano. E era algo que praticamente ninguém esperava, né, esse tema especificamente. Bem, enfim, tem muita coisa a se discutir, teria muita coisa a se comentar, mas o nosso tempo já está longo demais. E eu agradeço mais uma vez. Peço desculpas pela demora ou por qualquer coisa. Vocês podem criticar também, desde que com educação fiquem à vontade. Podem sugestões, elogios, etc. Fiquem à vontade. Dúvidas, né? O nosso canal está aberto a vocês todos. Um grande abraço, tudo de bom. Até a próxima.